Bom, agora nós vamos falar ao vivo com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que está em campo com uma Operação Corta-Fio. Prefeito, bom dia. Bom dia, Vinícius, bom dia, Rodolfo, bom dia a todos vocês aí, prazer grande estar conversando com vocês. Prefeito, bom dia. Acordei com um pesadelo de que vi o senhor subindo num poste com uma tesoura de grama cortando o fio da minha internet a cabo, da minha TV a cabo, da minha luz. Prefeito, que operação é essa? Bom dia, tudo bem? Se ele estiver pendurado, eu te confesso que é o que eu tenho vontade de fazer todo dia. É uma loucura, porque é óbvio que, enfim, os fios da cidade, eles têm uma necessidade, uma razão de lá estar. Né? Mas o que a gente está vendo é, primeiro, muitas concessionárias, né? E aí vão desde essa coisa de sinal de cabo, de internet, passando até às vezes por rede de energia, simplesmente eles vão sendo abandonados e ficam ali aqueles fios pendurados inutilizados, né? Ou muitas vezes aquilo vai caindo, vai soltando, muitas vezes colocando até em risco as pessoas. Então, óbvio que isso vai ser, eu não farei isso que eu gostaria de fazer todo dia, que eu tenho vontade de fazer todo dia, que eu subir pessoalmente e meter uma tesoura. Nós fizemos uma licitação com a Rio Luz, contratando uma empresa especializada, né, que vai identificar esses locais onde você tem muito fio caído, e cá entre nós é andar pela cidade e ver isso, e aí você cortar aqueles que estão utilizados, a gente vai notificar as concessionárias para ajustar os seus fios, tentar prender aquele, mas em última instância vamos cortar sim, porque no mínimo um fio de energia desse coloca as pessoas em risco, né? Claro. Agora, prefeito, é o seguinte, a concessionária não é responsável pelo fio que um dia ela instalou e que ali ela deixou trocando a tecnologia, mas deixando o lixo pendurado no poste, porque o senhor fez uma licitação, quer dizer, dinheiro que a gente está gastando para limpar uma coisa que não foi deixada ali por nós. Exatamente por isso que eu estou dizendo, a gente faz não é só um processo de arrancar esses fios, né? Tem notificação e multa, né? Ou seja, todo um processo, a gente vai ter um olhar especial atento. São só essas loucuras, né, que a gente vai, o tempo vai passando, está aqui falando alguém que já foi prefeito há algum tempo atrás e que esse era um problema que já existia, mas é impressionante como se agravou nos últimos tempos e muito fruto dessa mudança de tecnologia, né? Então é uma demonstração de desrespeito enorme dessas concessionárias com a cidade, com a paisagem urbana. Então, às vezes, você tem que ser um pouco mais radical. Eu te confesso que eu controlei os meus ímpetos de subir pessoalmente lá no poste perto da sua casa e cortar o fio que eventualmente existe. Mas, finalmente, agora a gente tem um programa começando segunda-feira nessa direção. Mas deixa eu só colocar uma coisa, prefeito. Quando foi feita a revitalização, bom dia mais uma vez, da zona portuária, a prefeitura conseguiu, isso foi na época da sua outra gestão, conseguiu lá implementar algo que é fundamental, acredito que seja um intuito final, que é enterrar, né, colocar toda a fiação para baixo e livrar uma cidade tão linda como o Rio de Janeiro, seu visual, seus morros, montanhas, etc., seu céu, seu mar, desse tipo de coisa. Lembro que lá atrás também, época do prefeito César Maia, também houve um programa na Zona Sul do Rio, não estou lembrando se era o Rio Cidade, alguma coisa assim, que também por lá chegou a enterrar fiação. Dá pra gente imaginar, tudo bem, tem uma parte que é ilegal, como o senhor disse, né? Fios ilegais ou fios que são substituídos e não são retirados os antigos. Mas a questão de realmente a gente se livrar de vez e enterrar, que foi algo que lá atrás, na outra gestão, o senhor já falava, né? Eu lembro que o Boechat batia muito nisso, te cobrava e tal. Isso é algo realmente que a gente possa pensar a curto, médio prazo? Como seria isso? Quem bancaria isso pra gente se livrar desses fios definitivamente? Bom, vamos lá, Rodolfo, você tem razão, eu vou te dizer, esse exemplo da zona portuária é um exemplo desses absurdos que acontecem. O que a prefeitura fez? Nós temos toda a infraestrutura, né? Colocamos os dutos e aí você determina a concessionária que ela baixe, né? Que ela põe o fio do duto, tire do poste. Só que como isso é uma concessão federal, aí começam as loucuras do Brasil, né? É uma concessão federal em gerar energia, telecomunicações, você não consegue, que as concessionárias alegam, olha, eu não recebo na minha tarifa o valor necessário para fazer esse investimento de enterrar o fio. Né? Então, é uma loucura o que acontece. Isso é um debate antigo já, né? Essa coisa, por exemplo, graças a Deus a tecnologia dessas empresas de celular melhorou muito. No próprio 5G, né? Te lembra daquelas antenas enormes, horrorosas,
o 5G agora já é uma antena muito mais discreta. A gente poderia até fazer uma regulamentação de licenciamento de antenas do 5G um pouco mais flexível, né? Porque ele impacta menos na paisagem. Mas essas concessões federais é sempre um embate com o município, porque o município não é obrigado. Não é simples você chegar num curto prazo e enterrar todos os fios da cidade. Em geral, quando a prefeitura faz alguma urbanização, como foi o caso do Rio Cidade, você citou muito bem, né, a prefeitura mesmo paga o aterramento desse fio, né, o que por si só já é um absurdo. Então, tem uma discussão aí, dificilmente a gente consegue na cidade inteira, mas você tem espaços que é inaceitável ter esses fios pendurados. Prefeito, o senhor mesmo reconhece que é muito difícil a gente fazer isso na cidade inteira. Quer dizer, fazendo asfalto é execuível, mas e na comunidade? E na região controlada por milícia? Como a gente vai zelar pela beleza dessa cidade nessas áreas? Bom, vamos lá. Primeiro, né, eu diria, não é simples fazer também no asfalto. Né? De novo, você tem uma questão aí de custo, de obrigação, mas você tem corredores principais, lugares com paisagem, né, que você busca. Né? O caso da cidade é muito isso. Acho que é um bom exemplo o caso da zona portuária. Você pega os corredores principais da cidade e você dá uma arrumada estética, né? Que essa arrumada no final acaba não sendo só estética, também significa mais segurança. Mas o principal impacto, de fato, é na paisagem, né? Agora, você tem, por exemplo, no caso de energia elétrica, você tem um problema enorme que a concessionária aqui do Rio passa, que é a Light, que é de fato essa coisa de roubo de energia, furto de energia. Diria que não precisa nem ser área controlada pelo tráfico ou pela milícia, não. Né? Infelizmente, essa é uma cultura, um hábito muito ruim. Prefeito, Marcos Lacerda falando, bom dia. E como é que também a prefeitura pode, num passado a gente tinha a Serge com a energia elétrica, a Telerge com a telefonia e a NET com a TV a cabo, né? 3 operadoras apenas passando no poste. Hoje nós temos todas as empresas de telefonia móvel com internet banda larga, pelo menos 3 empresas com televisão a cabo, mais a Light, né? Então o poste fica um emaranhado de fios e sem contar ainda algumas empresas, principalmente no centro da cidade, em algumas áreas residenciais também mais populosas, com internet regional. Como é que também pode-se ter um controle disso, né? Até que ponto uma empresa pode chegar e puxar o seu fio no poste e passar bem? Que tem pontos da cidade que a empresa, cheguei em Botafogo, vou passar fio por tudo quanto é canto e passar bem, né? Você tem razão nisso. Esse é desses embates, né? Por se tratar de uma concessão federal, é quase que uma utilização gratuita de postes que pertence, por exemplo, à municipalidade. Além da questão da ocupação do espaço, da paisagem, você tem a ocupação de um equipamento do município, né, que tem que se pagar por isso. Mas é um embate que você tem permanente, que precisa ser discutido no Brasil, principalmente pelo seu impacto nas cidades, não é uma peculiaridade do Rio de Janeiro, que é feita a concessão. Né, essas de fibra, em geral, eles já estão fazendo subterrâneo. Né? Na verdade, eles pedem autorização para o município autoriza, fiscaliza, acompanha. Você tem sempre o problema de uma reposição inadequada do piso depois, seja o asfalto, seja a calçada, né? Isso é uma briga de gato e rato. Qualquer prefeito, aí não é só uma peculiaridade do Brasil, no mundo, né? Tem um conflito permanente com essas concessionárias de serviço público que abrem as ruas, fazem emergência, muitas vezes não pedem autorização, enfim, isso é um conflito permanente da Prefeitura do Rio. Prefeito, deixa eu mudar de assunto, e eu confesso que eu fico até um pouco aqui constrangido de ter que tocar nesse assunto com o senhor, porque eu acho isso tão importante, é relevante, mas diante das demandas que o senhor tem, eu acho ridículo. Mas só que tem meses que a gente está falando isso na rádio. O próprio presidente, que é um cara técnico e excelente, bela escolha do senhor à frente da Sete Rios, Joaquim Diniz, já disse no ar aqui que realmente a Sete Rio entende que a curva da saída do túnel Marcelo Alencar, na chegada ao centro ali na General Justo, ela precisa de um guarda-reio, de uma separação metálica para impedir acidentes frontais. Isso já está mais do que constatado, já mandaram notas dizendo todas as desculpas possíveis e imagináveis, do tipo, estamos vendo material, estamos em compra. E hoje de manhã, um ouvinte relatou agora há pouco para a gente que teve um acidente com um motociclista exatamente naquela curva, que é uma curva, muitas vezes, dependendo da velocidade, de chuva, etc., perigosa.
Prefeito, não tem tipo material como esse? Como é que a prefeitura de uma cidade como a do Rio não consegue em dias resolver uma coisa que a própria Sete Rio consta e constata que precisa realmente colocar ali? Aqui, quando você estava falando aqui, essas coisas, as coisas são tão constrangedoras que não dá nem para dar desculpa. Quando você falava aqui, eu já estava digitando um WhatsApp para a Secretaria de Conservação, você tem toda a razão. Nada mais tem a declarar sobre o tema. Vou acelerar isso aqui. Obrigado, prefeito. Na verdade, a cidade agradece. A cidade agradece, os motoristas agradecem. E poderia ir no embalo, prefeito, também, já que está com asfalto liso para tudo quanto é canto, ali no aterro do Flamengo, né? Que aquela manta impermeabilizante que foi colocada está perigoso. Né? Asfalto liso são quase 800 quilômetros pela cidade. Então, nós estamos... É um programa de 3 anos, ele começou esse ano, vai seguir firme ano que vem, seguir firme em 24. O aterro do Flamengo está previsto, eu não sei exatamente que data, né? A gente gostaria de entrar com todos os asfaltos lisos de uma vez, mas a gente buscou priorizar essas vias. Você tem vias na cidade que parece mais a face da lua. Foi muito tempo sem investimento, né? Então, sem esse investimento de manutenção, o asfalto tem que ser trocado. Volta e meia. Esse caso do aterro é grave, porque, na verdade, agora não representa tanto risco, mas na época fizeram uma pintura, botaram um piche preto ali para fingir que estava com asfalto novo. Né? Gerou muitos acidentes, isso agora já não acontece mais, até porque o piche preto foi-se embora, mas o aterro vai ser todo fresado, recapeado, a gente vai ter as principais vias da cidade, da Zona Oeste, a Zona Sul, da Zona Norte, a Barra da Tijuca, passando por esse programa do asfalto liso. O prefeito, eu não sei, Lacerda me corrija se eu estiver errado, a gente recebia há muito tempo, até lhe questionei sobre esse assunto, das festas que varavam a madrugada e infernizavam na área do Parque Olímpico os moradores. Eu, pelo menos, não tenho recebido, Lacerda me corrija, acho que o senhor, de alguma forma, passou a regulamentar isso, né? Que eu não atendo, depois de tantos alertas da nossa Band News, eu proibi essas festas do Parque Olímpico. Outro dia tive até que fazer uma postagem em rede social, porque estavam divulgando umas festas lá no Parque Olímpico sem sequer pedir autorização para a prefeitura. Então, essas festas estão proibidas e não acontecem mais não. Parabéns, prefeito. Dônula tem aí uma outra pergunta também para o prefeito. Eu tenho uma pergunta aqui. Prefeito, hoje o senhor é corintiano desde criancinha ou o senhor veste a camisa da nossa cidade? Não, eu visto a camisa da nossa cidade. Doloroso sempre o vascaíno dizer isso, mas eu visto a camisa da nossa cidade, enfim, tá o Flamengo nos representa, como irá nos representar na final da Libertadores. Eu confesso que eu estou mais focado no sábado em São Januário para o meu Vascão não deixar de ir para a primeira divisão. Prefeito. Eu estou mais nervoso, mas vou torcer pelo Flamengo hoje. Como o Dônula puxou aqui o assunto Flamengo, como é que está, em que pé está a negociação? Eu sei que envolve muito o governo federal, mas obviamente como prefeito da cidade, e se vier a acontecer, vai ser um impacto gigantesco ali na região portuária, o estádio do Flamengo no gasômetro. Teve algum avanço? Já chegou à prefeitura alguma novidade? Não. Da nossa parte eu já disse que eu estou de acordo, né? Já falei isso para o presidente Landim. A prefeitura tem um papel a cumprir ali que seria transferência de potencial construtivo daquele terreno. Eu topo fazer, mas tem lá uma burocracia da Caixa, enfim, que eu espero que isso se resolva e o Flamengo possa avançar nisso, né? Então, o presidente Landim, a direção do Flamengo sabe que a prefeitura do Rio de Janeiro está inteiramente à disposição para colaborar nesse processo. Ô prefeito, eu vi outro dia uma agenda do senhor na zona portuária inaugurando ou lançando uma pedra fundamental de mais um conjunto habitacional. O senhor poderia atualizar? A gente falou tanto sobre esse assunto, inclusive para os cariocas, de que era importante, a prefeitura fez isso, um estímulo em cima de isenção tributária, de IPTU, para a gente atrair pessoas para morar na zona portuária. Está caminhando, está prosperando? Há números que comprovam isso? Tá, total. Vamos entender, Rodolfo, assim, o projeto de revitalização de uma área urbana degradada, as pessoas acham que é um negócio assim, pilim-pim-pim, né? O Porto Madeiro, que é uma coisa que os brasileiros que conhecem na Argentina, em Buenos Aires, tem como referência, né? É um processo de 30 anos de revitalização. Ela é muito mais lento do que o que aconteceu aqui na região portuária do Rio. Então, há 10 anos atrás, né, na verdade, começamos esse programa de revitalização num tempo recorde, em 5 anos. Terminamos todas as obras importantes que tinham que ser feitas ali, não eram obras triviais, né? Tá aí 9 quilômetros de túnel, que ali é debaixo da Baía de Guanabara, né? Boulevard Olímpico, VLT, infraestrutura daquela região toda. E isso é parte do governo, você tem uma parte que é o mercado.
que é a realidade do Brasil, né? Então, se a gente for olhar, essas coisas foram sendo concluídas, as obras ali para 15, 16. O que aconteceu em 15 e 16 no Brasil? O PIB caiu 7,5 pontos. A economia só andou para trás de lá para cá, né? Então, agora você começa, e é natural que seja, né, tendo em vista, e desde o início os incentivos estavam dados para prédios residenciais. Mas a partir do momento que você tem um ambiente econômico melhor, a partir do momento que você tem atores municipais aqui agindo para isso, né, você tem já nesse momento, Rodolfo, vendidos ali quase 4 mil unidades residenciais, né, e novos lançamentos estão vindo. Então é um processo de revitalização de uma região, de uma área degradada urbana, que é coisa para 2 décadas, 3 décadas, mas eu não tenho dúvida nenhuma que ali se abriu uma nova fronteira de expansão urbana da cidade, e o bom é isso da região portuária, ou da região do centro, é que você não aumenta o custo da cidade. Toda vez que a gente expande para áreas, né, ainda não desbravadas, você tem que botar mais polícia, mais gari, mais poste, mais lâmpada, mais fio, né? Tudo isso que encarece o custo da cidade, fora o deslocamento das pessoas. Então, a revitalização do centro, da região portuária, ela parte de uma visão de cidade, né, que você tem que ter uma cidade mais concentrada, em que o deslocamento é menor, estar nos lugares onde a infraestrutura já existe. Então, a coisa foi, né, e as pessoas do Brasil adoram de declarar o fim, olha, o projeto faliu, quebrou. Não, esse projeto é longo. Né? Na hora que a economia melhorar, ele vai acelerar. Na próxima crise, ele vai diminuir, depois acelera de novo. Esse processo é normal. Você tem uma nova fronteira da cidade aberta, infraestruturada e recebendo qualidade de vida. Prefeito, o Rodolfo perguntou em relação ao centro do Rio, né? Essa mudança de postura que até lá atrás tinha esse sonho da revitalização da zona portuária e que agora voltou com toda a força. Mas a gente tem também, né, por conta da Olimpíada, uma rede hoteleira muito grande no Rio de Janeiro e que a procura por turistas não chega a ser ao patamar da rede hoteleira e muitos hotéis estão começando a também alterar a sua característica e virar residencial, né? Ontem a gente fez até uma reportagem que pelo menos 10 hotéis do Rio de Janeiro já conseguiram essa permissão da prefeitura para ser residencial, 2 emblemáticos, o Hotel Glória e o Intercontinental. Tem mais projetos à frente? Como é que a cidade do Rio de Janeiro também está percebendo essa mudança de postura, de sair de um hotel tradicional, luxuoso, para ter moradia ali também luxuosa na cidade? Tem de tudo, né? Tem de hotel tradicional luxuoso a hotéis menos tradicionais, ou até muito tradicionais e menos luxuosos. Né? Primeiro, óbvio que as Olimpíadas você tem uma demanda muito grande de acomodação. Né? O ideal é que você tivesse o Brasil recebendo um número maior de turistas do que a gente recebe. Mas a cidade do Rio tem um parque hoteleiro, uma rede hoteleira muito grande. O que você tem muitas vezes também são hotéis que receberam benefícios para virarem hotéis para os Jogos Olímpicos e não conseguiram concluir a tempo. Então o que a Prefeitura tem nesse momento na Câmara é um projeto de lei que diz o seguinte, olha, você pode até virar residencial, mas aquele benefício que você recebeu para virar hotel tem que ser devolvido à Prefeitura. Né? Tem muita gente que teve remissão de dívida de IPTU, utilização de maior potencial construtivo, tudo isso foram benefícios. Para se construir o Hotel Olimpíadas tem que ser mensurado, se vai virar residencial, ok, desde que se devolva à população carioca o benefício recebido. Prefeito, sobre transportes, Transbrasil, a quantas anda e BRT, novos ônibus, algum prazo? Tem prazo, quer dizer, a gente começa, vamos lá, novos ônibus, né? Nós começamos, é uma loucura você comprar ônibus, né? Fui descobrir que a Ucrânia tem um papel fundamental na fabricação de ônibus, eu nunca imaginei isso na minha vida, mas tem, ou pelo menos foi desculpa que me deram, né? Deu um trabalho enorme, nós já compramos quase 350 ônibus, já com data para chegar, e agora fizemos uma licitação, que se conclui na semana que vem, de mais outros quase 300. Isso completa a rede dos BRT, substitui essas latas velhas abandonadas, que infelizmente a gente ainda tem que operar, né, com muita dificuldade. O sistema de BRT foi abandonado. Agora em dezembro chegam os primeiros 50. Aí a gente entra na Transolímpica com os primeiros 50. Depois, até fevereiro, a gente deve ter 100 e tanto, 110, 120, que é o número necessário para a Transcarioca. A Transoeste a gente demora um pouco mais, porque a Transoeste já estamos fazendo uma recuperação do piso da Transoeste. Aí eu aqui não culpo ninguém, né? Na verdade foi um erro de projeto ali atrás, do meu governo, quando a gente
fez aquele piso de asfalto, tanto que os outros BRTs todos foram feitos com piso de concreto, né? Então a gente vai esperar esse piso de concreto estar pronto na Transoeste para entrar com os ônibus lá. Então o Brasil está pronta, está quase pronta, né? Agora, ela tem um elemento fundamental que é a sua integração com esse terminal integrado aqui em Gentileza, esse terminal que nós estamos fazendo aqui em frente à rodoviária Novo Rio. Então, ao longo do ano que vem a gente vai abrindo ela aos poucos, né, começando circulação de ônibus, mas ela vai estar full mesmo, operando, e mais para o final do ano que vem, em razão da obra do terminal integrado de Gentileza. Prefeito, Eu enchi o saco do prefeito, esse negócio do asfalto da Transoeste, que foi a primeira Transoeste, foi entregue em 2012, né? Foi a primeira BRT e que foi feito de asfalto, e depois ficou aquele lixo de asfalto, que o terreno ali é instável, etc. O que eu enchi, a gente encheu aqui na Band News FM o saco do prefeito. A obra está acontecendo agora, tem seus transtornos naturais, mas é fundamental porque realmente ali tem que ser de concreto. Deixa eu só pegar aqui o gancho de uma coisa, prefeito. A Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é uma área, a maior, aliás, da cidade, é uma área gigante, clama pela volta, e a gente também já lhe cobrou sobre isso. Parece que o projeto está andando, mas eu queria saber, o senhor é sempre informado sobre os assuntos da prefeitura, como é que está a questão do Parque das Crianças, que o senhor sabe, ali na Brasil, no final da Brasil, do lado direito, as pessoas conseguem ver, é em Santa Cruz, tem uma parte só aberta, mas tinha muito mato, estava muito largado e abandonado. Se eu não estou errado, foi uma obra lá atrás também de César Maia, mas que é um dos poucos pontos assim de lazer, de entretenimento para as pessoas daquela região. A prefeitura vai devolver isso para a região de Santa Cruz, na Zona Oeste? Olha só, Rodolfo, vamos lá. Né? Primeiro, eu acabei aqui de admitir um equívoco aqui numa obra minha. Aquele parque é mal concebido. Né? Ele não é uma área de lazer para moradores daquela região. Ele é no meio do nada. Né? As pessoas literalmente não conseguem chegar lá. Né? Aquele parque nunca teve um papel relevante. Ele nunca decolou. Né? A verdade é essa. Então a gente tem projetos sociais lá, mas, na verdade, a gente prefere o conceito padrão Parque Madureira, por exemplo, né? Em que você tem uma área de lazer integrada à cidade, que as pessoas possam ir a pé, tá perto das casas. O que nós estamos fazendo nesse momento é um parque, padrão Parque Madureira em Realengo, já começou a obra. Ontem começamos as primeiras demolições no antigo prédio da Gama Filho para fazer um parque da Piedade, também integrado à cidade. E estamos terminando o projeto, né, detalhes de um parque na Avenida Cesário de Melo, ali em Uaíba. Né? Então esse parque também muito integrado, é uma região muito populosa. O Parque Madureira é um exemplo disso, né? Por que ele colou? Por que ele pegou? Porque ele foi bem concebido, bem localizado. As pessoas, elas, independente do prefeito que tiver, com todo respeito aqui ao meu antecessor, o Parque Madureira ele não conseguiu destruir, porque ele gerou para as pessoas um sentimento de pertencimento, de cuidado, de presença, de frequência, né, que consolida aquele equipamento. Então, infelizmente, a Cidade das Crianças, como é o nome lá em Santa Cruz, ela tem um problema de conceito, né, de localização, um conceito equivocado. Nunca deu certo aquele parque. Mas e aí vai deixar? Como é que fica? Tudo bem, ele está lá concebido. Assim, tem programas, tem um contrato lá, tem aula de ginástica, tem isso, tem aquilo, mas nunca vai ser um sucesso aquilo. Prefeito, Lacerda. É só perguntar, Rodolfo, perdão, em relação à bilhetagem eletrônica dos ônibus do Rio de Janeiro, também é um outro assunto que a gente vem cobrando, né, para tirar a caixa preta do que é hoje o transporte aqui na cidade com as empresas de ônibus. Recentemente teve a licitação, a empresa foi credenciada e nos últimos dias a Secretaria Municipal de Transporte afirmou que essa empresa foi descredenciada. Como é que está esse processo? Porque está correndo o tempo e, à medida que passa, essas etapas acabam atrapalhando todo esse rito que tinha de planejamento, né, prefeito? É um processo licitatório, né? Aí não tem jeito. Enfim, a gente coloca a licitação na rua, vê recurso, entra na justiça, consegue eliminar. Enfim, a gente vai vivendo essas loucuras da burocracia brasileira, não é fácil, e cada vez mais, a partir da constatação de desvios, escândalos, as burocracias vão aumentando. Eu não sei se elas são tão eficientes assim para evitar esses escândalos e esses desvios, mas vai transformando, as pessoas têm direito a recorrer, aí você analisa o documento, aí se descobre que tem um problema, o sujeito entra na justiça, consegue uma liminar, não consegue, faz um recurso administrativo. Então nós estamos aqui no devido processo legal, ele é tortuoso, assustadoramente oneroso, mas são as coisas da lei, a gente tem que respeitar a lei. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, agradeço por ter aceitado o convite para participar da primeira edição. Prefeito, bom dia, obrigado pelos esclarecimentos, seja sempre bem-vindo.
Um grande abraço a todos, é um prazer sempre dar satisfações. Eu vou aqui cobrar esse guarda-reio agora. Opa! Boa. Obrigado, Eu explodir prefeito. na Bom dia. prefeitura hoje, Rodolfo. Obrigado. Um Valeu, abraço. querido. Um Tchau, abraço. Obrigado, prefeito do Rio Obrigado. de Janeiro, Eduardo Paes, pela entrevista.